Vamos ficar de pé, abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versos, verso 4, verso 5 e o verso 8. Atos, capítulo 1, verso 4, 5 e 8. E depois vamos para o capítulo 2, lermos os primeiros 4 versos. Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Muito bem. Quando vier para a igreja, traga a Bíblia. Apesar de que agora projeta, fica mais fácil, né? Mas, não sei se por causa da tradição, do costume, mas eu gosto de andar com a Bíblia. Mesmo já tendo baixado as escrituras para o celular, no entanto, eu gosto de sentir aqui o papel, fazer o barulhinho de passar folha. Não sei porquê, coisa de velho. Vocês vão chegar lá e vão ver. Atos 1, 4, 5 e 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Atos 1, 4, 5 e 8. Comendo com eles, determinou-lhes Jesus aos seus apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, vamos ver a concretização disso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Senhor, aberta a Tua palavra, nossa oração nessa hora é que esse Espírito Santo de Deus venha ministrá-la, ensiná-la, esclarecê-la, aplicá-la aos nossos corações. Estamos aqui ansiosos, desejosos, sonhando com o ouvir da Tua voz nessa noite. Faz de mim, Senhor, porta-voz Teu. Toca nos meus lábios nessa hora. Purifica-me, santifica-me, torna-me um instrumento nesta hora, Senhor, capaz, quebrado, escondido atrás de Ti, mas que a Tua voz soe com muita clareza nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quanto mais eu leio o Novo Testamento, quanto mais eu leio o livro de Atos, quanto mais eu entendo o projeto que Deus tem para a sua igreja e para cada um de nós cristãos individualmente, e ao mesmo tempo, quanto mais eu tento viver essa vida cristã nesse mundo tão difícil, nesses dias tão difíceis que vamos vivendo, mais eu chego à conclusão que eu quero ser pentecostal. Eu preciso ser pentecostal. E nessa noite o tema da palavra é: eu quero ser pentecostal. Podem ficar tranquilos que os pastores já sabiam que eu ia falar sobre isso e me deixaram falar. Então fiquem tranquilos, não fiquem incomodados na cadeira. Mas antes que eu fale,
eu preciso esclarecer algumas coisas para que não haja nenhum mal entendido. Primeira coisa, quando eu digo que eu quero ser pentecostal, eu não estou falando aqui nada a respeito de uma denominação. Eu não estou tratando de um nome de uma igreja, não é isso que eu estou falando. Porque eu não estou querendo dizer, quando eu digo aqui, afirmo, eu quero ser pentecostal, eu não estou dizendo que eu quero sair da igreja Betânia. Eu amo essa igreja, aqui é a minha igreja. E eu quero ser, e posso ser, e desejo ser presbiteriano da igreja Betânia e pentecostal. Como pode-se ser da igreja batista e pentecostal? Pode-se ser congregacional pentecostal. Como por outro lado eu posso ser membro da igreja Assembleia de Deus e não ser pentecostal. Posso ser da denominação pentecostal e não ser pentecostal. Por isso, desde logo, como primeira introdução, eu quero dizer que eu não estou tratando de uma denominação e nem de um rótulo. Segundo lugar, eu também não estou falando de uma questão exclusivamente de usos e costumes. Quando eu digo que eu quero ser pentecostal, eu não estou querendo falar simplesmente de adotar determinadas práticas de culto, adoração ou liturgia, ou pelo menos não estou dizendo que é pura e simplesmente isso. É verdade que mesmo no sentido de ser pentecostal, como eu quero compartilhar com os irmãos, fica muito difícil participar de um culto, qualquer culto, sendo verdadeiramente pentecostal, um culto como a gente chama assim, muito litúrgico, muito marcado, muito assim, enquadradinho, tudo muito já, como a gente vai dizer, tudo muito engessado. E quando a gente fala de um louvor, também não fala apenas como sinônimo de cantar uma sequência de hinos, não é nesse sentido também. Por outro lado, também não estou querendo dizer que ser pentecostal é o fato pura e simplesmente de você cultuar gritando. Aí isso é pentecostal, porque ele quando fala, ele grita. Quando ele ora, ele grita. Não estou falando que preciso sapatear aqui em cima quando prego para mostrar que sou pentecostal. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que para ser pentecostal eu preciso o tempo todo estar gritando e dando glória a Deus e aleluia. Posso dar glória a Deus, posso dar aleluia, mas não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que ao ser pentecostal e ter a minha liturgia, eu preciso o tempo todo estar orando, levantando as minhas mãos. E às vezes a gente vê assim, sentadinho aí pelo meio, lá para trás, irmãos que todo louvor levanta a mão, mas às vezes assim, olha a unha, limpa a unha e volta, levanta a mão também. Ele nunca entendeu realmente o que é o levantar as mãos no louvor. Não preciso chiar na oração, não preciso, eu posso ser pentecostal sem exatamente precisar chiar na hora da oração. Enfim, o que eu quero dizer é que eu quero ser pentecostal, mas eu quero ser pentecostal no sentido bíblico, verdadeiro e completo do que as experiências pentecostais das Escrituras nos ensinam. Eu quero ser pentecostal nos sinais, nos resultados que foram evidenciados pela igreja, pelo povo de Deus, quando passaram por essa experiência maravilhosa. Quando eu estou querendo dizer aos irmãos, eu quero ser pentecostal no sentido verdadeiro e completo, que as Escrituras me dizem como é, o que é ser pentecostal. E quando eu falo isso, não estou querendo dizer aos irmãos que eu quero ser diferente, melhor, superior a ninguém. E porque eu ouso dizer nessa noite que ser pentecostal não é uma opção. Se alguém quer ser crente de verdade, discípulo do Senhor, necessariamente tem que ser pentecostal.
batista, congregacional, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, mas ele precisa ser pentecostal. E o que é então ser pentecostal? Eu podia passar aqui a noite inteira falando, pregar domingos pós-domingos sobre o que é ser pentecostal, mas eu separei 3 coisas para falar nessa noite, como eu vejo, como eu creio, o que é que eu quero para mim, quando eu estou dizendo o que é ser um pentecostal. A primeira coisa que eu entendo que é ser pentecostal é considerar de verdade a realidade, a presença e a atuação do Espírito Santo na igreja e nas nossas vidas. Ser pentecostal é considerar de verdade, não de discurso, a realidade, a presença, a atuação do Espírito Santo na igreja e na minha vida. Isso é ser pentecostal. Parece até estranho dizer isso na igreja, dizer isso para crente, mas a verdade é que há muitos crentes, muitas igrejas, muitas denominações, onde você ora, onde você cultua, onde você canta louvores, domingo após domingo, e nem sequer se cogita, se fala sobre o Espírito Santo. Estranho, né? Ou é por absoluta ignorância espiritual. Há muitos que simplesmente conhecem uma trindade de 2, conhece o Pai e o Filho. Então, por uma ignorância, não cogita, não passa pela cabeça, não se conta a presença, a existência, a obra do Espírito Santo. Às vezes se sabe da presença e o avivamento, a obra do Espírito Santo, mas pela falta de hábito, de consideração com essa obra, fica de lado. Mas há daqueles que mais gravemente, de uma forma consciente e determinada, não tratam, não falam, não abordam a obra do Espírito Santo, a presença, a existência real do Espírito Santo, para não parecer que é pentecostal. Então, eu sou presbiteriano. Se eu começar aqui a falar de Espírito Santo, de dons, de carisma, vão dizer que eu sou pentecostal. Eu não sou pentecostal, eu sou presbiteriano, então eu não vou falar. Então, por isto, transforma a igreja numa igreja que tem um Deus que é trino, com Pai e Filho. Na minha ideia, na minha maneira de ver, talvez muitas das lutas, dificuldades e limitações que essas igrejas que eu estou falando enfrentam, estão exatamente no fato de abrir mão da presença, da realidade, da existência, do socorro, do governo, da direção, da operação do Espírito Santo. Por que isso? Eu já falei isso aqui em outras palavras, em outras mensagens, mas eu quero voltar rapidamente a isso. O tempo da igreja, a era da igreja é o tempo do Espírito Santo. A era da igreja é a era do Espírito Santo. Nós conseguimos claramente perceber que a obra de salvação, a obra de Deus, se dá em 3 momentos. O primeiro momento, o momento que o Antigo Testamento trata, é o tempo da preparação na obra de salvação. Nesse tempo da preparação, o centro é Israel. Você abre o Antigo Testamento, o tempo todo você se defronta com Israel. E o tempo todo no Antigo Testamento é o Deus Pai que comanda, que é o ator principal, é o personagem principal. Você esbarra, tropeça em Israel e Deus Pai todo o tempo no Antigo Testamento. Quando você entra nos Evangelhos, então você entra na segunda fase desse projeto de Deus de salvação, e aí você vê em Cristo o projeto agora não mais preparado, mas agora sendo efetivamente executado. É o tempo da execução. E nos Evangelhos você vê as multidões e os discípulos como o centro, e a pessoa do Filho como o ator principal. Então nos Evangelhos, Jesus é o ator principal, e o centro, a massa trabalhada,
são as multidões e em especial os seus discípulos. Mas quando Jesus está preparando-se para ir para a cruz, ele reúne os seus discípulos, João 14, 15, 16, terminando a sua missão, ele dá o sinal e o comando da nova era. Ele diz: agora eu vou, mas virá um outro. Eu estou indo, mas eu vou mandar, e o Pai vai mandar o outro, o Consolador, e ele vem para vos conduzir a tudo que eu vos tenho dito, e vos esclarecer e vos fazer lembrar. Agora, nos evangelhos encerrando, começa o Novo Testamento, é a era da igreja, do povo de Deus. Não mais Israel, não mais multidões, discípulos, mas agora a igreja é o centro do Novo Testamento. E a pessoa da Trindade que assume o comando da igreja é o Espírito Santo. O Jesus diz isso, ele fala isso, João 20, Atos, o texto que nós acabamos de ler. Ele diz: olha, vamos começar essa obra da igreja, mas espera aí, fiquem quietinhos, aguardem um momento, porque o start, o ponto de partida, a possibilidade, o poder, a capacidade para vocês serem e fazerem, vai ser dado pelo Espírito Santo. Esperem, porque sem o Espírito Santo não vai dar certo. O que concluímos, então, é que é fundamental, necessário e imprescindível para que eu e você sejamos crentes, discípulos no sentido completo da palavra, e para que a igreja seja a igreja no projeto que Deus tem para a igreja, de que ela esteja debaixo da direção, da unção, do poder, da operação do Espírito Santo. Não dá para a igreja ser igreja sem o Espírito Santo. Não dá para crente querer ser crente abrindo mão do Espírito Santo. Não é uma opção, é um comando de Deus. Não adianta falarmos de Deus o Pai, enaltecendo sua soberania, sua graça, seu amor, falarmos do Filho, enaltecendo sua salvação misericordiosa, o seu perdão, e esquecermos do Espírito Santo, que é quem nos dá poder, santifica e capacita. Cada um dos membros da Trindade tem uma missão, uma tarefa, uma distinção, uma especificidade. Eu quero ser pentecostal, porque sem o Espírito Santo eu não sou crente, eu não sou discípulo, e isso aqui não é a minha igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero ser pentecostal, porque eu quero reconhecer, buscar a presença, o enchimento e a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, dá uma olhadinha aí, Efésios capítulo 5, versos, se não me engano, 15 em diante. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 5, e você vai entender isso que eu quero dizer. Efésios 5, verso 15 em diante. Vede prudentemente como andais, não seja tolo, não seja nécio, seja sábio, remindo o tempo, porque esses dias que estamos vivendo são maus. Por isso, não sejam insensatos, entendam, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que você não se embriague de vinho, mas se encha do Espírito. Essa é a vontade de Deus. O Espírito Santo é te dado e a mim como selo quando a gente nasce de novo. E isso é obra de Deus. Quem coloca o Espírito Santo dentro de nós é Deus.
Mas quem tem que buscar o enchimento, a plenitude, somos nós. É nossa tarefa e decisão irmos nos enchendo do Espírito Santo. Amém? A segunda razão pela qual eu quero ser pentecostal é porque ser pentecostal é ser revestido de poder. Ser pentecostal é ser revestido de poder. O texto que nós lemos, vamos voltar lá para Atos capítulo 1, e você vai entender isso comigo de maneira muito clara. O texto é muito claro. Em Atos capítulo 1, versos 4 e 5, diz o Senhor assim: olha, há uma missão, ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, fazendo discípulos, vá ser igreja, mas aguarde o cumprimento da promessa do Pai, que eu repeti para vocês, que além do batismo com água, vocês também serão batizados com o Espírito Santo, e já está para acontecer. E aí o verso 8 ele diz: porque aí recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a palavra que aparece aqui, recebereis poder, é uma palavra grega que é a palavra dinamis, que quer dizer força, poder, capacidade, capacitação. Dinamis é a base para a palavra dinamite que nós conhecemos. Bom, o que Jesus está dizendo então? Olha só, você tem uma missão como crente, meu discípulo. A igreja tem um projeto, tem uma missão, mas só tem um jeito de fazer isso: é você receber uma dinamite dentro de você. Não dá para ser igreja, fazer a obra do Senhor, sem receber dentro de você uma dinamite. E esse poder vai ser derramado sobre você e vai estar dentro de você. Mas Ângelo, para que eu preciso de uma dinamite dentro de mim? Para que eu preciso de poder? Está tão bem, tudo está tão bem, as coisas estão caminhando tão bem. Poder para quê? 5 coisas pelas quais você e eu precisamos de poder. Primeiro, poder para evangelizar. E evangelizar é a missão prioritária da igreja. Quando Jesus estava indo embora, reuniu a igreja e diz: agora eu tenho uma missão para vocês: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, nossa primeira missão fundamental é evangelização. Mas para evangelizar, nós precisamos de poder do Espírito. Olhem aí, Atos 2, vamos olhar a experiência pentecostal, Atos 2:14. Depois que o Espírito Santo veio, cumpriu-se no dia de Pentecostes, batizou-os no Espírito Santo, falaram em línguas, fizeram todo aquele alvoroço, todos ficaram atônitos e perplexos. Verso 14 começa com uma palavra-chave e diz: então Pedro se levantou e começou a evangelizar. Ou seja, a capacitação, o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, é alguma coisa que te prepara para você evangelizar. O Espírito Santo te dá o amor por aqueles que estão se perdendo. É o Espírito Santo quem te dá ardor evangelístico, aquela coceira, aquele incômodo, aquele comichão de que eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa, para esse meu amigo, para esse meu vizinho, para esse meu parente. Eu não posso ficar assistindo as coisas acontecendo sem eu falar de Jesus para ele. A sabedoria de como e o que falar. Muitas vezes a gente diz assim: olha, eu tinha muita vontade de falar de Jesus para fulano, beltrano, ciclano, mas ele é tão preparado, ele é tão assim, ou ele é tão assim, eu não sei o que dizer. Sabe o que é, meu irmão? Está faltando esse poder, porque é o Espírito Santo que te dá essa sabedoria,
essa estratégia, esse poder de convencimento. Vocês querem ver o que aconteceu depois aqui do Pentecostes? Pedro se levantou, evangelizou, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, começaram a perguntar, ouvindo a mensagem que Pedro pregou, o que é que nós vamos fazer e agora? E Pedro explica: arrependei-vos, crede. E aí verso 41 diz: então naquele dia aceitaram a palavra e foram batizados quase 3.000 pessoas. Capítulo 3, verso 11. Depois do milagre de levantar o coxo, do capítulo 3, diz: todo o povo correu para o lado de Pedro e João, para que eles explicassem o que tinha acontecido. Então, à vista disso, Pedro começou a evangelizar. Capítulo 4, verso 4, diz qual foi o resultado desse evangelismo. Muitos que ouviram a palavra aceitaram, e subiu o número daqueles homens a quase 5.000. Verso 7 do capítulo 4. Pedro e João foram chamados no sinédrio e foram arguídos: com que poder fizestes isso? Poder. Então, em primeiro lugar, nós precisamos receber essa dinamite, porque nós precisamos ter poder para evangelizar. Poder para evangelizar. Segundo lugar, precisamos de poder para orar, e para que nossas orações sejam poderosas em Deus. Capítulo 4, verso 31. Capítulo 4, 31. Quando Pedro e João foram chamados e proibidos de falar, de orar, de evangelizar, que ficassem calados, e a igreja orando por eles, diz aí o verso 31, quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quem é todos que ficaram cheios do Espírito Santo aqui, do capítulo 4? Os mesmos que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, não há fim, não há limite. Eles acabaram de ficar cheios em Atos 2, passado algum momento, logo ali na frente, oraram, foram pressionados, ameaçados, começaram a orar e foram cheios do Espírito Santo. Diz que quando eles estavam orando, houve um tremor de terra, tal era o poder. Mesma experiência vai acontecer aí no capítulo 16, que é um texto que os irmãos já conhecem, Atos 16, versos 25 e 26. Quando Paulo e Silas, presos, começaram a orar, 25, e orar e cantar, de repente veio novamente um terremoto. Poder na oração. Numa outra ocasião, com mais tempo, eu vou mostrar aos irmãos o segredo de como é que a oração tem poder, e o segredo está exatamente nessa oração que foi feita aqui por Pedro e pela igreja, no capítulo 4, do 23 em diante. Aí mostra por que uma oração faz um terremoto. Quando é que uma oração faz terremoto? Fica aí para uma outra oportunidade. Então, poder na oração. Terceiro, poder para enfrentar e vencer o diabo. Quem estava aqui na mensagem do pastor Antônio Carlos, que falou sobre batalha espiritual? Quantos estavam aqui? Deixa eu ver. Muitos. Então os irmãos lembram, lá de Efésios 6, de 10 a 12, que a palavra diz: sede fortalecidos no seu poder, para enfrentar uma batalha que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, para nós no dia a dia enfrentarmos e vencermos principados e potestades, precisamos de poder. Quarta coisa, poder para viver em santidade. Poder não é só poder para fazer, mas é poder para ser. Só conseguimos resistir ao pecado, à tentação que tenazmente nos assedia, quando estamos debaixo do poder do Espírito Santo.
Ninguém aqui é super-homem de Deus. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: pode vir a tentação que vier, que eu me garanto. Não garante coisa nenhuma. A única maneira de resistirmos e vencermos o pecado, e como diz Paulo aos Gálatas 5:1 e 16 a 25, a única maneira de resistirmos nessa luta, e é assim que Paulo chama, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, para vencer essa luta, você precisa de poder. Portanto, para você ser santo de Deus, você precisa de poder. E em quinto lugar, você e eu precisamos de poder para termos os carismas de Deus. Precisamos daquilo que Pentecostes trouxe para a igreja. Atos 6:8. Atos 6:8, olhem aí. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Cheio de poder, fazia sinais e prodígios. Atos 2:43. Como era que a igreja pentecostal vivia? Cada alma tinha temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 5:12. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo por mão dos apóstolos. Portanto, é necessário poder para você tomar posse das promessas de Paulo, aparece em 1 de Coríntios capítulo 12. Para você realizar, executar, pôr em prática os dons do Espírito que todos recebemos e ainda temos mais a receber. Para você poder cumprir o projeto ministerial que Deus tem para a sua vida, o Espírito Santo vem te capacitar. E para você receber essa competência espiritual, dos carismas, dos dons do Espírito, você precisa de poder. Então, em segundo lugar, eu e você precisamos ser pentecostais, porque é exatamente a presença poderosa do Espírito Santo em nós que nos dá poder para evangelizar com sabedoria, poder, eficácia, amor e ardor evangelístico. É o poder do Espírito Santo em nós que nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus e fazer as coisas tremerem, muralhas caírem. É a presença do Espírito Santo conosco, com o seu poder, que nos ajuda a enfrentar e vencer o diabo. É a presença do Espírito Santo em nós, com o seu poder, que nos ajuda a viver uma vida santa. É a presença do Espírito Santo em nós, com o seu poder, que nos ensina e nos ajuda a usar os dons do Espírito Santo, os carismas, que estão aí em nós, amortecidos, adormecidos, ou aqueles que ainda temos a receber. Por isso eu e você precisamos ser pentecostais. Concluo. Terceira razão pela qual eu quero ser pentecostal. Eu quero ser pentecostal porque eu quero ser identificado pelas marcas da presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu quero ser pentecostal porque eu quero ser identificado pelas marcas, pelos sinais, pelas transformações que o Espírito Santo vai realizar e está realizando dentro de mim. Olha que coisa interessante, irmãos. Todas as promessas do derramar do Espírito Santo no Antigo Testamento são promessas de obras interiores. Deus, Jeremias, Isaías, Joel, está falando de algo que vai acontecer primariamente dentro de nós. Lhes imprimirei no coração e na mente a minha palavra. Tirarei um coração de pedra, colocarei um coração de carne. É algo que vai acontecer de dentro para fora. João 14, Evangelho, verso 17, quando conclui o verso 17, Jesus diz:
recebereis o Espírito, e ele virá sobre vocês, mas estará em vós. Portanto, os sinais do Pentecostes, as marcas do Pentecostes, são mais fortes, mais verdadeiras, quando elas estão operando dentro de nós, ou pelo menos a partir do nosso interior. Quando você lê Atos, você percebe claramente que o crente, o cristão pentecostal de Atos, é alguém que passava por aquela experiência poderosa, extraordinária. Não era alguém que mera e simplesmente adquiria um novo comportamento, uma nova aparência, um novo gestual, um novo linguajar. Não era alguém que adquiria uma nova coreografia litúrgica. Não há destaque nenhum para isso no livro de Atos. O livro de Atos fala que os crentes pentecostais eram marcados por sinais e características que aconteceram dentro deles. Nós temos o hábito de qualificar ou caracterizar quem é ou quem não é pentecostal por atos, características aparentes e externas. Esse é pentecostal. Você viu? O pastor pregou, ele falou, glória a Deus, esse é pentecostal. O outro ficou quieto, não é pentecostal. Ele quando ora, ele treme, ele se bate, ele é pentecostal. O outro não é pentecostal. Mas quando você vai para o livro de Atos, você não vê nada disso. Não fala que mudaram o jeito de se vestir. Não fala que eles começaram a orar chiando. Não fala que eles toda hora no culto falavam a paz do Senhor, a glória a Deus, o aleluia. Não fala que os cultos ficaram mais barulhentos. Veja bem, eu gosto de culto barulhento, gosto de falar glória a Deus, gosto de falar a paz do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos é que esses não são os sinais do Pentecostes. Eu estou conseguindo me fazer entender? Quem está entendendo, fala amém, para eu saber. Amém. Pode falar amém, pode falar glória a Deus, pode chiar na oração, pode bater o pé, pode marchar, pode caminhar, pode fazer repleplé, mas não é isso que revela que você é pentecostal. Você está entendendo? Você pode ser igual a mim, duro. Minha mulher de vez em quando dá umas catucadas, a Rosane diz, pô, o negócio está pegando fogo, você está aí quieto, parado. O negócio está pegando fogo, todo mundo está pulando, sacudindo, virando, rodando, rodopiando, você está aí parado, parece que está em outro lugar. Eu estou na mesma bênção que ela e que os outros. Eu sou do meu jeitinho. Você pode continuar a ser do seu jeitinho, mas em nome de Jesus seja pentecostal. Não abra mão de você ser pentecostal. Capítulo 2 mostra quais são essas, já estou terminando, tá, irmãos? Não se aflija. Capítulo 2 mostra que algumas mudanças do Pentecostes. Capítulo 2 mostra um Pedro, que agora há pouco, no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, foi negar a Jesus, inseguro, medroso, instável, ciclotímico, medo de uma empregada doméstica, de uma serviçal, que disse assim, você era um que andava com ele. Eu não sei nem quem é esse cara aí. Esse Pedro, medroso, tímido, inseguro, quando passa pelo Pentecostes, tem uma mudança de caráter. Capítulo 2 mostra que logo após o Pentecostes, ele se torna um homem corajoso, intrépido, que encara tudo. A multidão, chama a multidão de judeus que ouviam de criminosos, vós assassinastes o autor da vida. E quando é cercado pelo sinédrio, pelos líderes, autoridades, governadores, diz, vocês sim, foram vocês que fizeram isso. Quem agora há pouco tinha medo de uma serviçal doméstica, agora encara os líderes, governadores, presidentes, autoridades espirituais, religiosas e políticas. O que houve? O que o Pentecostes fez nele? Mudou o caráter dele,
fez dele um novo homem. Atos 2:42 fala que essa igreja pentecostal perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja pentecostal sofreu uma mudança interior de vida devocional, muito maior devoção. Depois do Pentecostes, a igreja queria o tempo todo viver em comunhão, queriam estar juntos, um coladinho no outro, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Diz o texto que eles viviam querendo estudar a Bíblia, coladinho nos líderes, nos apóstolos, para serem doutrinados e ensinados. Por quê? Por quê? Pura e simplesmente porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo realiza? O que Jesus disse quando prometeu em João 14, 15 e 16? Eu vou mandar o Espírito, e o Espírito vai ensinar vocês tudo o que eu tenho dito, vai levar vocês a palavra. Quem é pentecostal, quem está cheio do Espírito Santo, ama orar, ama ler a Bíblia, ama estar aos pés dos seus líderes, ama estar na igreja, ama estar com vida devocional em dia. Os sinais do Pentecostes é vida quebrantada e devota, vida devocional. Infelizmente, hoje em dia, quando analisamos algumas igrejas, alguns irmãos devocionalmente chamados de pentecostal, o que vemos é que cada dia mais se dividem, e cada dia mais procuram experiências externas ao invés de o estudo da palavra, o ensino da palavra e das suas doutrinas. Parece que ser pentecostal é dizer, para lá com o ensino doutrinário, para lá com o ensino da Bíblia, não quero saber de escola dominical, não quero saber, eu quero saber do fogo, eu quero o fogo, eu quero onde tem sinais, onde tem profecias, onde tem acontecimentos. Esse negócio de ouvir Bíblia, de ouvir ministração da palavra, de ter que estudar a doutrina. Porém, essa igreja pentecostal não é essa igreja pentecostal. Essa igreja pentecostal amava estar na vida devocional, porque o Espírito Santo é espírito de comunhão. O Espírito Santo é espírito de comunhão, de estudo da palavra. Ele vos conduzirá a todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Capítulo 3 fala um pouco mais sobre características internas dessa igreja pentecostal. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Estavam indo para uma reunião de oração do repleplé. Já iam conversando. Opa, hoje o fogo vai descer de novo. Vamos preparar a cabeça que a língua de fogo vai descer. Vamos, está na hora. Quando eles estavam caminhando para aquele compromisso devocional, na porta da igreja me aparece um coxo, um mendigo, que pede esmola, só para atrapalhar. E aí Pedro e João revelam o que é ser pentecostal. É ser sensível à necessidade maior das pessoas. O que o Espírito Santo faz é nos transformar num nervo exposto. Já viram o dente que cai obturação? Claudinha, Eduardo estão por aí, sabe como é que é isso, né? A gente corre lá e diz, bota aqui uma massinha em cima, que nem água eu estou podendo beber, quando bate em cima... O Espírito Santo faz de você um nervo exposto. Você vai andando na rua, orando, louvando, clamando, e quando você encontra uma necessidade... uma transformação interior. E aí eles estavam subindo para a oração do repleplé, mas aí um mendigo faminto, coxo, para e pede ali uma ajuda, uma esmola, e eles entendem que naquela hora, mais importante do que a oração, a reunião de oração, era necessário ministração, a oração, o milagre, a vida daquele homem ser transformado. Isso é sinal interior de vida pentecostal. É você trocar uma boa reunião de carisma para fazer uma visita a um coxo, mendigo necessitado, meter a mão no bolso e ajudar a ele. E quero concluir, dentro ainda desse ponto, com Atos capítulo 4,
Para alguém, para mim, assim, que é modelo padrão para isso que eu quero dizer, capítulo 4, verso 32 em diante, diz: da multidão dos que creram, era um, a igreja pentecostal, era um o coração e a alma, ninguém estava considerando mais exclusivamente seu nada, tudo era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça, já não havia mais necessitado entre eles, porque aqueles que possuíam bens, terras, casas, vendiam, traziam os valores, depositavam aos pés dos apóstolos, e ia se distribuindo a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome, o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tinha um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Para que está isso aí, 36 e 37? É a ilustração viva do que acabou de dizer acima e do que eu estou dizendo, compartilhando com os irmãos. Nervo exposto. Esse moço, José, era levita, mas era de Chipre, e era admirável. Ele era um homem tão admirável, que disseram assim: olha, você vai se chamar José Barnabé, que em aramaico quer dizer filho do Paráclito. Isso que quer dizer Barnabé, filho do Paráclito. O que é Paráclito? É o Consolador. É o mesmo nome que Jesus disse lá em João 15, 16: eu vou, mas vou mandar o Paráclito, ou Consolador. Vou mandar o Espírito Santo. Ele vai ser o Paráclito. O que é o Paráclito? Paráclito é aquele que vem para ajudar, para consolar, para confortar, para levantar o caído. Tem muita gente que diz assim: ele é filho da exortação, que ele vivia de dedo posto assim, ó, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você é isso. Tem muita gente que diz assim: eu tenho o dom da exortação. Cuidado com esse que diz que tem o dom da exortação. Sai de perto que ele vai despejar raios e trovões para cima de você, porque ele não entendeu o que é exortação. A Bíblia diz que exortar é consolar, ajudar, pôr de pé, levantar, garantir que aquela pessoa que você levantou vai continuar em pé. Isso é que é filho da exortação. Olha, estou acabando, mas não perca a bênção. José era um homem tão pentecostal, que aqui não fala em nenhum momento que ele manifestava carismas. Ele manifestava, depois mais para frente você vai ver isso. Mas diz que ele era um homem tão admirável, tão parecido com o Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que resolveram dar a ele um sobrenome, José do Espírito Santo. Ele era propriamente o filho do Espírito Santo. Os sinais da presença poderosa do Espírito Santo nele eram tão visíveis, e não é possível que esse sujeito se chame José. Vão dar a ele o nome de Barnabé, ou seja, filho do Espírito Santo. Ele vive para botar os outros de pé. A vida dele não é viver no foco. Ele é um homem do Espírito Santo porque ele não vive buscando aparecer. Não há nenhuma foto dele assim, ó. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele vivia para levantar a bola dos outros, para se curvar e pegar quem estava no chão e levantar, para buscar os que se perdiam, para trazer ao grupo aqueles que estavam se extraviados ou estavam sendo rejeitados. E isso evidenciava que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Estou terminando, Atos 9, rapidinho mesmo, Atos 9, 26 a 27, são os últimos 5 minutos, Atos 9, 26 a 27, vamos ver Barnabé sendo o filho da exortação, o filho do Paráclito. Atos 9, 26 a 27, Paulo, recém-convertido, perseguidor da igreja, agora recém-convertido, pregando com poder,
quando chegou em Jerusalém, tentou se juntar com os discípulos, verso 26, porém os discípulos tinham medo dele, achavam que ele estava fingido, temiam, não acreditavam que ele fosse discípulo, mas Barnabé, tomando Paulo consigo, trouxe ele para os apóstolos e contou a eles como ele vira, como é que o Senhor havia operado na vida de Paulo, e como ele estava pregando em Damasco ousadamente em nome do Senhor. Quem botou Paulo dentro da igreja, fez Paulo ser aceito pela igreja, foi Barnabé. Capítulo 11, verso 19. Os discípulos que foram espalhados pela perseguição, foram espalhados para Fenícia, Chipre, Antioquia, e foram anunciando a palavra, e muitos foram se convertendo, não só judeus. Porém a igreja tinha preconceitos, não achava que judeus deviam se converter. Notícia a respeito de que muitos gentios se convertiam, chegou à igreja. O que eles fizeram? Enviaram Barnabé até Antioquia. Verso 23, tendo Barnabé chegado ali, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Sabe por quê? Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, cheio do Espírito Santo, um homem pentecostal. Capítulo 13, verso 2 e verso 3, a igreja reunida na Antioquia, muitos líderes, muitos pastores, muitos pregadores foram orar para dizer: Senhor, levanta aqui missionários, levanta ministros. Verso 2, depois de orar e jejuar, o Espírito Santo veio e disse: agora separem-me Barnabé e Saulo. São os dois em quem eu confio essa obra missionária. Verso 15, para encerrar, capítulo 15, perdão, verso 36 em diante. Barnabé fez toda a primeira viagem missionária com Paulo. Todos aqueles sinais e prodígios que você conhece da primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé estava ali junto, mas na dele. Quando conclui-se a primeira viagem missionária e o João Marcos abandona Paulo no meio da viagem, o mesmo Marcos que vai escrever o Evangelho de Marcos, ele abandona. A Bíblia não fala por que motivo, mas no meio da viagem ele diz: olha, não está dando para mim, vou ter que fugir embora, vou voltar para casa. E voltou e deixou Paulo e Barnabé. Passa um tempo e Paulo vai novamente com Barnabé fazer a segunda viagem missionária. Quem aparece lá na comitiva? João Marcos. Cheguei, trouxe mala, a minha Bíblia, minha mochila. E aí Paulo diz: comigo você não vai não, fica. Quem lança a mão do arado e olha para trás não pode mais comigo não, vai ficar. Comigo você não vai. E novamente o filho da consolação, o filho da exortação, Barnabé diz: Paulo, vamos levar o moço, vamos dar outra chance a ele. Paulo: não vou não, eu não vou com ele, ele fica. E aí diz aí o texto, capítulo 15, verso 37, Barnabé queria levar João chamado Marcos, e Marcos disse que não era justo levarem aquele que se afastara. Verso 39, então houve entre eles tal desavença que se separaram, e Barnabé, ao invés de optar a ficar com o famoso Paulo, o homem das estrelas, o homem do glamour, resolve abrir mão do ministério ao lado de Paulo para acolher, levantar, segurar Marcos, e foi com Marcos para Chipre. Meus irmãos, eu quero ser pentecostal, em terceiro lugar, não por causa de avaliações externas que alguém venha fazer de mim: olha, ele fala alto, olha, ele pula, ele sapateia, ele canta, ele dá glória a Deus, ele grita, ele treme, ele chia. Se eu fizer tudo isso, amém, graças a Deus. Aqui a Igreja Betânia acolhe também quem sapateia, quem grita e quem dá glória a Deus, graças a Deus. Mas na verdade eu quero ser pentecostal porque eu quero que os sinais internos, as marcas da transformação do Espírito Santo na minha vida, que sejam notados.
Eu quero ser pentecostal porque eu sou pentecostal por dentro. Você está me entendendo? Eu posso ser pentecostal por fora como consequência de uma coisa que está acontecendo dentro de mim. Eu não quero ser avaliado pelo meu exterior. Eu quero poder deixar a igreja, as pessoas perceberem que há um Espírito Santo habitando no meu coração. Ainda que eu não grite, ainda que eu não sapateie, ainda que eu não fale em línguas estranhas. Há muita gente aí que está falando em língua estranha, mas é estranha até para Deus, hein? Mas ainda que eu não tenha esses dons, ou mesmo que eu os tenha, eu quero ser reconhecido como alguém pentecostal por causa da mutação genética, do DNA novo que me foi implantado quando eu nasci de novo e o Espírito Santo veio morar dentro de mim. E quando eu busco a plenitude do Espírito, então ele me transforma num Barnabé, um homem que é reconhecido como filho do Espírito Santo. O meu comportamento seja igual à obra e operação do Espírito Santo, que eu seja pentecostal reconhecido, porque o Espírito Santo habita em mim em plenitude. Feche os olhos, meu irmão, meu querido. Eu quero orar. Quero orar nessa noite por mim e por nós, pedindo a Deus que nos convença, que nos livre de preconceitos, de amarras, de velhas raízes, de velhos conceitos mofados, quem sabe implantados em nós e curtidos e alimentados durante muitos anos. Que a gente aprenda, deseje, sonhe, aspire por essa vocação verdadeira do Senhor. Olha, eu tenho para você uma missão. Você é meu discípulo, eu estou te enviando, mas espera aí, não sai correndo, espere. Você precisa primeiro desse poder, dessa visitação, dessa comunhão com o Espírito, reconhecer a necessidade, a realidade, a existência de um Espírito Santo que hoje comanda a igreja e comanda a sua vida, a quem o Pai e o Filho entregaram a última era, a era da igreja, a era da colheita. E é por isso que Jesus morreu na Páscoa, mas esperou 40 dias para chegar à festa da colheita, chamada Pentecostes, para enviar o Espírito. O Espírito veio no Pentecostes por uma razão só, porque Pentecostes era a festa da colheita. Por que Jesus não mandou o Espírito Santo logo depois que subiu ao céu? Porque tinha que esperar 40 dias, para quando chegasse a festa do Pentecostes, a dedicação da colheita, o Espírito Santo descer para marcar o fim, a colheita, a reunião do seu povo. Eu quero ser pentecostal porque eu quero entender isso e buscar poder. Quero ser revestido de poder para poder evangelizar, para orar, para ter os dons do Espírito, para ser santo, resistir à tentação, vencer o diabo. E sobretudo eu quero ser pentecostal não por causa de marcas e sinais externos, mas por causa de transformações internas do Espírito Santo. Eu quero orar por todo aquele que nessa noite, estando aqui, já tendo entregue a sua vida a Jesus, ou desejando entregar nessa noite a sua vida a Jesus como seu Salvador e Senhor, entendeu essa palavra e quer dizer nessa noite para o Senhor: eu quero ser pentecostal, quero trazer essas marcas e esses sinais do compromisso com o Senhor. Aqueles que querem, venham aqui na frente, nós vamos orar juntos, porque eu quero ser pentecostal.
aqueles que nessa noite desejam, da mesma maneira, essa experiência com o Senhor, desejam trazer essas marcas e esses sinais, venham aqui na frente, vamos orar juntos, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que faça de nós, individualmente, e da nossa igreja, um povo pentecostal, presbiterianamente pentecostal, ou pentecostalmente presbiteriano, não importa. Você não precisa sair daqui, você não precisa buscar outra igreja, você não precisa trocar de denominação, você apenas precisa de entender o compromisso e a chamada do Senhor. E o compromisso e a chamada do Senhor é para que você seja um discípulo cheio do Espírito Santo, vivendo debaixo da direção do Espírito Santo, sendo alguém cheio do Espírito Santo. Senhor, nós queremos nessa noite, de uma maneira muito simples, mas muito séria e comprometida, te dizer: faz essa obra do Pentecostes dentro das nossas vidas. Queremos compromisso com o Teu Espírito. Estamos entendendo, Senhor, que essa era, esse tempo, é tempo do Espírito Santo. É a dispensação do Espírito Santo. Queremos te pedir nessa noite, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toma as nossas vidas, enche o nosso coração, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas, vem habitar em plenitude dentro de nós, mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar o nosso devocional, a nossa devoção, comprometermos com o necessitado, fazer dentro de nós um nervo exposto, levar-nos a amar a palavra, o ensino, o estudo, a comunhão, entendermos definitivamente que para sermos discípulos do Senhor, precisamos estar revestidos do poder, dos carismas do Espírito Santo de Deus. Faz isso sobre as nossas vidas, Senhor. Se já temos recebido, queremos mais, e se não tínhamos ainda, queremos ter, Senhor, que essa igreja seja uma igreja pentecostal, que nós sejamos crentes pentecostais, cheios do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.